meditar, meus irmãos, é texto que nós estamos estudando há algum tempo, estamos seguindo aqui e vamos dar sequência àquilo que a gente começou no domingo passado, que foi o segundo capítulo da primeira carta de Pedro. Então, 1 Pedro, capítulo de número 2, dos versículos 4 ao versículo 10, é a nossa passagem. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 10. Se os irmãos observarem, a maioria dos casos, e é uma característica minha, eu gosto bastante de ir bem de pouco a pouco, né? Então, por algumas vezes, nós já estudamos, nós já meditamos aqui, através de uma pregação, em textos que estavam, textos que compunham, eram compostos de apenas um versículo. É isso que eu queria dizer. No caso de hoje, a gente vai observar vários, não apenas um, para a gente poder extrair o máximo que a gente puder, porque nós estamos em todo um bloco que começa no versículo 1 e se encerra no versículo de número 10. Mas eu separei todo esse bloco em duas partes. Então a primeira delas foi no domingo passado, e essa última parte vai ser agora. E eu quis, então, nesse domingo, nesse momento, tratar apenas dessa segunda parte, por maior que ela seja, como eu acabei de dizer, né? Começa aí no versículo 4 e vai terminar no versículo 10. Eu estou dizendo tudo isso porque, sendo vários versículos, infelizmente, por causa do nosso tempo, a gente não vai conseguir entrar em todos os detalhes em relação àquilo que Pedro apresenta para nós e a gente vai entender. Então, volte seus olhos, a partir do versículo 4, nós vamos fazer leitura, para a gente poder aqui se situar e então entender o que Deus tem para falar ao nosso coração. Diz assim a palavra do nosso Deus: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, a quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que Deus, em nome de Jesus, fale ao nosso coração, continue falando ao nosso coração. Essa é a nossa passagem, meus irmãos, e ela tem total ligação com os versículos anteriores, aí os versículos 1 a 3, que foram os versículos que nós tratamos no último domingo. E ao tratar, eu havia dito para os irmãos, adiantado um pouco daquilo que a gente ia ver hoje. Há 7 dias atrás, eu disse para os irmãos, se Deus nos permitir ter vida, a gente vai tratar, e Deus permitiu. Louvado seja o nome dele por isso. E aí eu quero só situar os irmãos a respeito dessa conexão entre o texto que nós vamos tratar e os versículos anteriores, os versículos 1 a 3. Antes disso, só fazer um mais breve resumo, de lembrar aos irmãos
que Pedro, depois de encorajar esses crentes que estavam sendo perseguidos e sofrendo, a serem exultantes, a se alegrarem por aquilo que eles deveriam saber do que eram e do que significavam as provações na sua vida, Pedro começa então a dar ordens. Pedro começa então a ordenar coisas que esses crentes deveriam colocar em prática. Isso começa no versículo de número 13. Mas aí a gente já caminhou, viu várias dessas ordens, e nós encontramos no versículo de número 2 do capítulo 2, mais uma dessas ordens. E a ordem dada por Pedro a esses crentes é, está aí? Olhando o versículo 2, como que começa? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. O que nós tratamos no domingo passado foi entender o que significava essa ordem, que Pedro deixa claro. Desejem, em outras palavras, as coisas espirituais. Porque vocês experimentaram e sabem que Deus é bom. Porque um dia a obra de Cristo se aplicou à vida de vocês e vocês foram salvos, foram libertos, vocês perceberam que Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então vocês já têm tido a experiência pessoal de vida com Deus, aonde isso é maravilhoso. E tendo essa experiência, vocês precisam fazer algo. Vocês precisam desejar, não de qualquer forma, mas desejar de maneira ardente, com muita vontade, as coisas espirituais. O alimento espiritual, as coisas de Deus. Viver as coisas que Deus quer que vocês vivam. E aí Pedro vai dizer, de que forma? Então a ordem é, desejem as coisas espirituais. É isso que Deus está mandando que a gente também faça. Você, crente, que já experimentou da bondade de Deus porque conheceu Cristo Jesus, sendo um cristão, o que a gente precisa fazer é desejar as coisas espirituais. E de que maneira? Pedro no versículo 1 falou, despojando, ou seja, colocando de lado, deixando para trás, se esquecendo disso, não fazendo com que certas coisas façam parte da vida de vocês, que aqui em outras palavras era, deixem de lado, abandonem as coisas pecaminosas, as coisas da carne, as coisas que não agradam a Deus, abandone, deixe isso de lado. É dessa forma que vocês então vão desejar de uma maneira muito grande as coisas espirituais, porque vocês sabem que não tem coisa melhor do que Deus. Não tem coisa melhor do que as coisas de Deus. Então, irmãos, a ordem de Pedro é, desejem as coisas espirituais. De que forma? Deixa de lado as coisas da carne. E agora, como eu havia adiantado no domingo passado, no versículo 4, há uma segunda forma de colocar em prática aquilo que Pedro estava ordenando que esses crentes fizessem. Desejem as coisas espirituais, deixando as coisas da carne de lado, mas em contrapartida, ou de maneira contrária, uma coisa eu não devo fazer, que é buscar as coisas da carne. Na verdade, eu tenho que deixar isso de lado. Por outro lado, o que eu preciso fazer é me achegar a alguém. Pedro diz aí no versículo 4, chegando-vos para ele. E se a gente continuar lendo o versículo, a gente vai entender quem que é esse ele. Veja, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Não só pela menção de Jesus Cristo aqui no versículo 5, mas por todo o contexto que está ligado a justamente aquilo que Cristo fez. Então,
De que maneira que esses crentes deveriam desejar, por já terem experimentado da bondade de Deus, desejarem as coisas espirituais. Não é só deixando de lado as coisas da carne, mas em contrapartida, buscando, se achegando para Cristo Jesus. E aí, no próprio versículo 4, Pedro apresenta por que esses crentes deveriam abandonar as coisas da carne e abraçar as coisas do Espírito, que estão relacionadas a Deus e a Cristo Jesus. O versículo 4 continua e Pedro vai dizer: Cristo, esse pelo qual vocês têm que buscar, se achegar e em direção a Ele, é aquele que Pedro ilustra aqui como sendo a pedra. Em algum momento eu já havia dito para os irmãos, já disse para os irmãos, que a palavra de Deus, a cultura dos judeus, dos israelitas, era uma cultura onde eles tinham como prática ilustrar as coisas. E o próprio Jesus fez isso, que é conhecido como parábola. Jesus se apropria de algo do dia a dia para usar aquilo de maneira didática, a fim de que alguém entenda as verdades espirituais que ele quer ensinar. A mesma coisa Pedro que faz como judeu, mas principalmente como discípulo de Jesus Cristo. Então Pedro está dizendo assim: vocês têm que desejar as coisas espirituais, não só abandonando as coisas da carne, mas buscando Jesus Cristo, que é quem? A pedra. A pedra que vive. A pedra que vive. Quando a gente vai para o Evangelho de João, a gente encontra o próprio Jesus Cristo se comparando a algumas coisas. Você se lembra aí ao que Jesus se comparou e foi registrado lá no Evangelho de João? Que Jesus é que Jesus é a água viva. Que Jesus também disse que era o pão da vida. Jesus se apropria de algo do nosso dia a dia. Jesus se apropria de algo físico, mas para aplicar um aspecto ainda mais profundo e mais importante na nossa vida, que não é só encher a barriga de pão, saciar a nossa vontade, a nossa necessidade física de alimento, mas ele se apropria disso para aplicar isso a uma questão espiritual, ou seja, de que assim como nós necessitamos de pão físico para a gente poder ter força, para a gente poder ter saúde, para a gente poder criar músculo, massa, para ter energia, para fazer isso, aquilo, outro, assim também é em relação à vida espiritual. E Jesus é esse pão, Jesus é essa água, Jesus é essa pedra viva. É aquele que alimenta o espírito humano. E por que Jesus se apresenta dessa forma? Porque Paulo vai falar para nós num texto bem conhecido, e a gente cita aqui, vez por outra, em Efésios capítulo 2, que nós, todos nós, estamos em uma condição de morte espiritual. Ainda que nós estejamos vivos fisicamente, o nosso espírito, por causa do pecado, está morto. E uma vez que está morto, ele necessita daquele que é a vida. Aonde Jesus disse, de certa feita, para aquela mulher que havia casado várias vezes e estava numa situação não muito correta, aonde Jesus disse assim: eu sou a água da vida. Se você tomar dessa água, você nunca mais terá sede. A ideia que Pedro utiliza para dizer que Jesus Cristo é a pedra, não é a pedra num sentido físico, mas é uma pedra espiritual, aonde Jesus aqui, esse pelo qual os crentes deveriam se achegar a Ele para cumprir o que Pedro ordenou, desejem as coisas espirituais, esse Cristo Jesus, que é a pedra
viva é a pedra espiritual. É o fundamento espiritual. É aquele pelo qual, sem ele, nada pode ser construído. Então eu quero que você entenda o que, em outras palavras, Pedro está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: o homem espiritualmente está morto. Ele não tem como construir uma edificação ou uma casa espiritual. Mas Cristo é a pedra viva. Cristo, e ele vai falar isso aí no versículo de número 7, no finalzinho, vai também falar que Jesus Cristo não só é a pedra viva, é aquele que dá vida a quem está morto espiritualmente, mas que Cristo é a pedra fundamental. É a pedra pela qual, se não tiver, nada pode ser construído. Para ajudar os irmãos e vocês crianças, inclusive se você quiser ir fazer o desenho, já estou te ajudando nisso. Se você se lembrar, o ano passado nós estávamos com outro banner aqui, vocês se lembram? O nosso tema era sobre conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Essas palavras estavam no centro do banner, que tinha uma imagem. Vocês se lembram qual era a imagem? Era um arco de pedras, aonde era um túnel formado por um túnel que dava a um destino final, aonde você podia ver a luz lá no fim do túnel. A ideia que Pedro está dizendo a respeito de Jesus Cristo como a pedra que vive, a pedra fundamental, especificamente era nesse sentido. Aonde naqueles dias havia algumas construções que era formado arcos por meio de pedras que eram colocadas uma em cima da outra e que não caía por causa dessa pedra fundamental que era a pedra central, que encaixava e tudo ficava fixo, seguro. Mas se tirasse essa pedra fundamental, tudo vinha abaixo. Essa é a ideia do que Pedro está falando sobre Jesus Cristo. Sobre esse que esses crentes deveriam buscar, se achegar, para colocar em prática o que ele estava ordenando. Nos nossos dias, a gente pode pensar numa construção. Então, se você for num terreno, você vai ver que as pessoas ali que vão construir a casa, antes de fazer qualquer coisa, eles começam a rasgar a terra, colocar armação de ferro, para encher de pedra, cimento, para virar concreto, a fim de que aquilo seja a base para que seja colocado o chão, para que seja colocado as paredes, para que seja colocado o teto, para que seja colocado o andar, e tudo fica sustentado. Olha só, de maneira figurativa, o que Pedro está dizendo para nós a respeito de quem é Jesus, é que Jesus é mais ou menos como um fundamento, aonde as coisas só permanecem em pé, se o fundamento for colocado. Aonde o homem só pode construir coisas espirituais, esse homem que está morto, se Cristo for o fundamento, se Cristo for a rocha viva na vida daquela pessoa. Então, essa é a ideia. Pedro está dizendo, vocês precisam desejar as coisas espirituais, abandonando as coisas carnais, mas se apegando àquele que um dia deu vida espiritual para vocês, buscando aquele que continua nutrindo a vida espiritual de vocês. Por exemplo, meus irmãos, nós vamos participar aqui da Santa Ceia. O que alimenta o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, não é a quantidade de pão, não é o pão em si, e não é o suco de uva, mas é o próprio Jesus Cristo que alimenta a nossa vida espiritual. Pão e vinho ou suco de uva nada mais é do que a mesma coisa que Pedro faz aqui. Jesus pode ser comparado com uma pedra viva.
O alimento que Jesus oferece para a nossa alma pode ser comparado a pão e vinho. Não tem nada místico aqui. O que nutre o nosso espírito é Cristo Jesus. Pedro está dizendo isso para esses crentes. Vocês precisam ser nutridos por aquele que um dia trouxe vida espiritual a vocês. Vocês precisam ser nutridos por aquele que é o pão da vida. É o único que pode nutrir vocês espiritualmente. Então vocês não podem ir na pessoa errada, vocês não podem ir na fonte errada, mas na fonte certa, verdadeira, Cristo Jesus. E aí Pedro abre um parênteses. Veja aí, versículo 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, que apesar de ser essa pedra que traz vida espiritual a quem está morto espiritualmente, muitos o rejeitaram. Muitos o desprezaram. Muitos não se importaram, porque nunca entenderam e nunca enxergaram que estavam mortos e que estava diante deles aquele que poderia dar vida e nutri-los espiritualmente. Foi desprezado, rejeitado, desacreditado. Mas em contrapartida, sendo a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens que não creram em Cristo e portanto continuaram mortos espiritualmente, Pedro vai fechar o parênteses em dizer: esse que é a pedra que vive, que apesar de ter sido rejeitado por alguns que não creram nele, é aquele que por Deus não foi rejeitado. É aquele que por Deus foi eleito, é aquele que por Deus é precioso, é aquele que por Deus foi escolhido desde a eternidade para ser a solução daquilo que o homem procura para a sua vida e ele não encontra. Ele tenta nisso, naquilo outro, mas ele nunca é nutrido espiritualmente, porque é só a pedra viva, que é Cristo, a pedra fundamental. Então, irmãos, Pedro ordena: desejem as coisas espirituais, porque vocês já viram quanto que isso é bom. A maneira de desejar as coisas espirituais não tem outra a não ser: largue, deixa de lado, pare de pecar, pare de fazer o que é errado, pare de nutrir as coisas do coração, da carne. E em contrapartida, para que vocês desejem as coisas espirituais, vocês precisam buscar a pessoa certa, Cristo Jesus, que é a pedra viva, a pedra fundamental. Então, eles deveriam se achegar a Cristo Jesus para colocar em prática o que Pedro ordenou, por aquilo que Cristo é. Aquilo que Cristo era na vida deles. Esse é o primeiro ponto que a gente acabou de dizer. Mas o segundo ponto é que eles deveriam se achegarem a Cristo Jesus, não somente por aquilo que Cristo era, mas também por aquilo que o crente, aquilo que eles se tornaram e foram chamados para fazer em Cristo Jesus. A gente já adiantou um pouquinho sobre isso, mas aqui eu quero pontuar. Então, por que Pedro está dizendo: vocês têm que buscar a Cristo Jesus para que vocês cumpram a minha ordem de buscar o que é espiritual? Porque Cristo é a pedra viva. Por aquilo que Cristo é. Mas em segundo e último lugar, por aquilo que o crente se torna e foi chamado para ser e fazer em Cristo Jesus. Não só porque Cristo é a fonte, não só porque Cristo Jesus é a pedra angular, mas porque sendo é aquele que torna os que creem nele da mesma forma. É porque Cristo, sendo aquele que dá vida espiritual, é aquele que chama os que creram nele a fazerem e viverem de maneira espiritual. Veja os versículos 5, 9 e 10. Pedro diz aí: também
vós mesmos como pedras que vivem. Então ele começa dizendo, vocês têm que buscar a Cristo por aquilo que Ele é a pedra viva. Em segundo lugar, ele vai dizer, vocês têm que buscar a Cristo Jesus, porque em Cristo vós mesmos vos tornastes o quê? Pedras que vivem. Também vós, assim como Cristo, sois pedras que vivem. Sois edificados, casa espiritual. Para quê? Com qual propósito? Qual finalidade? Para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Vós em Cristo Jesus sois o quê? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Com qual propósito? A fim de que proclamem, ou a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois o quê? Ao crer em Cristo Jesus como a pedra que vive, no final do versículo 10, vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Você está entendendo o que Pedro está desenvolvendo aqui? Pedro, como um pecador, sabe que aqueles crentes também eram pecadores, ainda que não mais escravos do pecado, ainda que não mais mortos espiritualmente, mas Pedro entende que eles continuavam sendo pecadores. E sendo pecadores, há uma luta. Há duas naturezas, a carnal e a espiritual. Paulo desenvolveu isso aos Gálatas, escrevendo aos Gálatas. Carne milita, carne luta, carne guerreia contra o espírito e vice-versa. De maneira que ou você fortalece um, ou você fortalece outro. Ou você enfraquece um, ou enfraquece outro. E Pedro está dizendo, eu sei que vocês estão sendo perseguidos. Eu sei que diante da dificuldade, eu sei que diante da provação, eu sei que diante da dor, da aflição, a gente afrouxa as mãos. Mas vocês são crentes. Como cristãos que vocês são, vocês precisam desejar as coisas espirituais. Vocês já provaram. E sabe quanto isso é bom. Quanto que isso alimenta, como nada e ninguém pode alimentar o coração. Então, abandone as coisas do pecado. Não alimente a carne. Não continuem vivendo em pecado, se justificando, porque o caminho está muito estreito, está muito apertado, está muito difícil. Não, vocês são cristãos. Vocês já experimentaram. Abandone as coisas da carne, não alimente a carne, mas pelo contrário, alimente as coisas do Espírito. Então busquem a Cristo Jesus, que é quem deu vida espiritual. Busquem a Cristo Jesus, que é aquele que constantemente alimenta o espírito, a alma, o coração. Eles deveriam buscar a Cristo não somente por aquilo que Cristo era, mas por aquilo que eles se tornaram em Cristo Jesus. O que eles se tornaram? Vocês foram edificados casa espiritual. Imaginando aqui de maneira ilustrativa o que Pedro está dizendo é, antes não havia alicerce nenhum no chão. Agora há um alicerce, Cristo. E tendo o alicerce, vocês são essas pedras vivas. Agora vocês têm vida espiritual, aonde cada um de vocês é uma pedrinha ou um tijolo, aonde o edifício está sendo construído. Agora vocês em Cristo Jesus são capacitados a fazer o que é espiritual, sem o fundamento, sem o alicerce, sem Jesus Cristo vocês não conseguiam, mas agora em Cristo vocês conseguem. Então é por isso que vocês têm que buscar Cristo, não só por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele tornou vocês serem. Pedro vai dizer, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus. Vós sim, que não erais povo, agora são. Vós sim, que antes não haviam sido alcançados por misericórdia, agora alcançaram. Veja o que em Cristo Jesus vocês se tornaram. Então busque Cristo Jesus para que vocês desejem as coisas espirituais. Mas não só por aquilo que eles se tornaram em Cristo, mas também por aquilo que Cristo os chamou para viver e fazer. Porque Cristo é a pedra espiritual, quem crê nele se torna pedra espiritual. E ao se tornar pedra espiritual, se torna pedra espiritual com um propósito: viver de maneira espiritual. Não viver pecando e fazendo o que é errado, mas fazendo o que agrada a Deus. Meus irmãos, em outras palavras, sabe o que Pedro está dizendo? Ele está dizendo: vocês devem ser santos. E Pedro já tinha falado isso lá no capítulo 1. Se você olhar aí, versículo 16. Porque escrito está: sede santos porque eu sou. É Cristo que capacita alguém a fazer aquilo que ele foi criado para ser. Não viver conforme o pecado e a sua vontade, mas conforme a vontade de Deus. É isso que Pedro está dizendo e ensinando para esses crentes. Nós não vamos tratar sobre isso, meus irmãos, mas eu só quero pontuar. E a gente já está concluindo. Nós não tratamos aqui, não vamos tratar sobre os versículos 6 a 8. Porque, na verdade, os versículos 6 a 8 é um fundamento escriturístico do que Pedro está ensinando. Ou seja, Pedro está ensinando aquilo que a gente acabou de aprender e entender aqui. Para ele fundamentar, para ele como se fosse assim, validar de que aquilo que ele estava dizendo era certo e vinha da parte de Deus, o que ele faz? Ele usa a própria Escritura. Então Pedro cita isso. Acompanhe com os seus olhos. Versículo 8. Pois escrito está na Escritura. O que estava na Escritura que Pedro usa e fundamenta do que ele acabara de dizer? Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Ele prossegue. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, aí ele cita, fundamenta. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E aí ele fundamenta mais uma vez. E pedra de tropeço, rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram postos. Então a gente não vai tratar sobre esses aspectos aqui. Infelizmente a gente também não vai poder tratar sobre a especificidade de cada coisa que Pedro fala em relação ao que esses crentes eram. Como, por exemplo, sacerdócio santo, sacrifícios espirituais, raça eleita, etc, etc. A gente não tem tempo para isso. Mas resumindo, é Pedro dizendo: em Cristo vocês agora se tornaram espirituais para fazer as coisas espirituais. Esse é o resumo. E a conclusão, em outras palavras, é essa: desejem as coisas espirituais. De que forma? Se aproximando de Cristo, porque os que creem nele, creem naquele que deu vida espiritual. Creem naquele que tornou ou torna alguém vivo espiritualmente. E porque chama esses que se tornaram vivos espiritualmente para viverem de maneira espiritual. É por isso que vocês têm que buscar Cristo Jesus. Cristo os tornou espirituais. Cristo os chamou para serem espirituais. A gente encerra nos colocando no lugar desses crentes. Pedro é como se estivesse dizendo: vocês estão sendo perseguidos, está sendo difícil, e é muito fácil de vocês afrouxarem, começar a pecar, pegar um outro caminho, um atalhozinho, porque é mais fácil. Eu estou passando fome, então é mais fácil furtar. Eu estou tendo escassez financeira, então é mais fácil só negar imposto.
Aí Pedro vai chamar a atenção desses crentes para dizer assim, não vivam pela carne. Vocês já experimentaram quão bom é viver espiritualmente com um Deus que é espiritual. Então abandone as coisas da carne. Busque Cristo Jesus, que é quem deu vida espiritual, que é quem os tornou espiritualmente vivos, que é quem os capacitou a serem espirituais e que é aquele que os chamou para viverem de maneira espiritual. Então, não se deixem levar pelas circunstâncias, não se esqueçam, se lembrem de Cristo Jesus. Se lembrem dessas coisas. Para aplicar a nós, meus irmãos, a primeira coisa é, você entendeu que sem o fundamento, sem o alicerce, não tem como construir coisas espirituais? Você vai tentar, mas vai cair. Você vai recorrer a certas coisas, a certas pessoas, a certos lugares, mas não vai chegar em lugar nenhum. Porque você não está indo na fonte. O que eu quero dizer é que a gente precisa entender que a fonte é Cristo, a pedra viva, a pedra fundamental é Cristo. Sem Ele não há fundamento. Sem Ele é impossível que você faça alguma coisa espiritual. Pedro disse, você está morto espiritualmente. Nada a não ser Cristo Jesus vai te alimentar verdadeiramente. Então, qual que é a primeira aplicação? É você que talvez entrou aqui pela primeira vez ou não. É você que talvez pela primeira vez está tendo os olhos abertos para entender isso. Porque Deus já está agindo na sua vida. Você precisa ter Cristo na sua vida. Você precisa ter o fundamento. A pedra viva precisa fazer parte da sua vida para que você construa coisas espirituais. Então, creia em Cristo, tenha Ele como seu Senhor e Salvador, para que você experimente que Deus é bom, para que você tenha vida espiritual, para que você viva coisas espirituais e possa fazer coisas espirituais, em nome de Jesus. Segunda coisa, segunda aplicação, é que, meus irmãos, talvez alguns de nós, já temos Cristo Jesus. Ele é a pedra fundamental na nossa vida. A gente crê nele. Ele é o nosso fundamento. Nós não estamos mais mortos em nossos delitos e pecados. Mas preste atenção, em vez por outra eu falo isso aqui na igreja. Não basta só crer em Cristo Jesus. Crer em Cristo Jesus. Para ser salvo, sim. Mas o que eu costumo dizer é que salvação diz mais respeito a algo escatológico, ou seja, depois que você morrer ou Jesus voltar, do que para a vida presente. Aonde eu quero chegar, o que eu quero que os irmãos entendam, é que não basta você aí que até hoje não havia enxergado, entendido, que precisa de Cristo Jesus como fundamento para que coisas espirituais sejam edificadas, sejam construídas. Não basta confessar e crer em Cristo Jesus, ainda que isso seja o mais importante. Mas a gente tem uma vida ainda para ser vivida aqui, eu não sei quanto tempo, quantos anos. Mas essa vida é para ser vivida como cristão. Então não basta ter somente Cristo Jesus como a pedra fundamental, como fundamento da nossa vida. É preciso, preste atenção, você que já tem Cristo Jesus na sua vida, você como cristão precisa ter uma vida de santidade. Eu creio em Cristo Jesus, sei que eu não perco a salvação. Está tranquilo, está favorável. Não é só isso. Você não pode confessar Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que te deu vida espiritual, e continuar vivendo o pecado. Isso não é vida cristã. Meus irmãos, ainda que a gente não seja escravo do pecado, nós somos pecadores. A gente tem que lutar contra o pecado, porque Deus nos criou para viver como Ele quer, não como a gente quer. O propósito da nossa vida, o segredo da vida é esse. Deus
me criou, te criou, nos criou para viver conforme a vontade dele, porque a vontade dele é o quê? Boa, agradável e perfeita. A nossa não. É ruim, desagradável e imperfeita, nos leva a sofrer e nos leva ao inferno. Você está entendendo? O que Pedro queria que esses crentes vivessem era: vocês já tiveram uma experiência com Cristo Jesus. Antes vocês estavam mortos, agora vocês estão vivendo. Mas não basta isso. Vocês têm que lutar contra o pecado. Vocês têm que viver uma vida de santidade. Vocês precisam abandonar o pecado. Vocês precisam buscar as coisas espirituais. Porque o cristão tem uma vida para viver nesse lugar, meus irmãos. O propósito não é só ser santo na eternidade. Preste atenção. O propósito é nós já sermos santos aqui nessa vida, para que a gente viva o que alguns falam como o antegozo do céu. Ou seja, as alegrias que nós vamos experimentar e viver na eternidade, a gente já pode experimentar parte disso aqui. De que forma? Não vivendo em pecado, mas desenvolvendo uma vida cristã. É isso que é ser cristão. Ou seja, de maneira mais prática, o que está errado na minha vida, na sua vida, aquilo que a gente está fazendo de pecaminoso, abandone. Busque a Deus. Deseje as coisas espirituais, porque essas são as coisas melhores dessa vida. Terceiro e último lugar, em meio aos problemas, que talvez não seja perseguição, mas é doença, é dificuldade financeira, é um problema dentro de casa, é falta de emprego, não sei. Mas, em meio aos problemas, nós precisamos lembrar de quem Cristo é. Nós precisamos nos lembrar de quem nele somos. Nós precisamos nos lembrar do propósito de sermos quem somos em Cristo Jesus. Somos chamados para ser santos, para lutar contra o pecado. Então, irmãos, uma coisa que eu tento aplicar à minha vida é: pode ser que até o último dia da minha vida eu peque e não peque em algumas coisas. Mas enquanto eu tiver vida, eu não aceito pecado na minha vida, eu vou lutar contra o pecado. Então está difícil. Não se esqueça do que é a vida cristã. Não viva no pecado. Se lembre, corrija o que é necessário. Não perca o foco, não desista de viver na prática o que é a vida cristã. Pois ser cristão é ser tanto nos dias fáceis quanto nos dias difíceis. Vamos orar? Senhor Deus,